O assunto de hoje nós vamos tratar da agricultura familiar, da importância da agricultura familiar para o Estado do Espírito Santo, para o país, conversando com o gerente de agricultura familiar do Estado do Espírito Santo, Luiz Carlos Bricali. Bricali, obrigado pela sua presença aqui. A gente tem tratado de vários assuntos relacionados ao meio ambiente e também as questões agrícolas e essa interface, né, entre a agricultura e meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do Estado, né? Como hoje a gente tem o perfil da agricultura familiar aqui do nosso Estado? Então eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre a agricultura familiar aqui no seu programa. A agricultura familiar, ela é muito heterogênea em todo o Brasil, ela é muito diferenciada, né? Às vezes a gente fala assim, a agricultura familiar, como se estivesse falando de um público apenas, de um perfil apenas. E acho importante a gente começar a desmistificar isso aí também, né? Assim, o perfil hoje da agricultura familiar aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos desde indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, os agricultores familiares das comunidades tradicionais, os próprios pomeranos, pescadores, e tem uma lei que estabelece o que é ser agricultor familiar. É uma lei relativamente recente na história do país, ela é de 2006, é a Lei da Agricultura Familiar, que define, então, quem é esse público, né? Então, hoje é considerado agricultor familiar, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, né? Aqueles que têm área até 4 módulos fiscais. O que é isso? 4 módulos fiscais, o módulo fiscal é um tamanho de área que cada município tem de acordo com a sua realidade da produção, da geografia. Uma média aproximada. Pois é, aqui no Espírito Santo, o módulo fiscal varia de 12 até 60 hectares. Por exemplo, na região serrana, a gente tem municípios de 12 hectares, um módulo fiscal, então um agricultor familiar, considerando esse critério, ele teria 48 hectares no máximo, na região serrana, mas mais no norte do estado, por exemplo, a gente tem um módulo fiscal um pouco maior, até 60 hectares. Então, 60 vezes 4, 240 hectares. Então, considerando apenas a área, né, nós temos variação aqui de 48, quem estiver até 48 ou até 240 hectares, dependendo do município que tiver. Mas esse, Bressan, é apenas um critério, né, para ser enquadrado como agricultor familiar, isso só não basta. Sim. Porque você imagina assim, um funcionário público, né, uma pessoa que mora em Vitória, na Grande Vitória, que tem uma segunda residência no meio rural, pequena, né, uma pequena área de 2, 3 hectares. A gente poderia pensar, então é um agricultor familiar? Não é agricultor familiar, é em termos de área, porque está dentro dos 4 módulos fiscais. Sim. Mas tem os outros critérios, né? Então, os outros critérios têm a ver com a renda, se vive no estabelecimento, né? Isso basicamente tem que estar conciliado para ser considerado agricultor familiar. Agora, Bricali, o Estado do Espírito Santo é bem dividido, né, nesse aspecto. Nós não temos grandes latifúndios aqui no nosso estado. Os municípios, de uma maneira geral, são bem divididos até para essa formação. Você pega a região serrana, por exemplo. Você tem ali colonizado por italianos, alemães, né, outras origens que vieram e tem pequenas propriedades, né? Hoje, segundo o IBGE, 80% dos estabelecimentos rurais são de agricultores familiares, são 67 mil, de um total de um universo de 84 mil, segundo o IBGE, né? Então, 80% é da agricultura familiar. Mas isso não significa que eles ocupam também 80% da área, né? Se fosse numa equivalência, são 80% em número, né, de pessoas, de famílias, estabelecimentos, mas não equivale nesse número em relação à área. A área ocupada pelos agricultores familiares é de 36%, né? Então, assim, são muitos estabelecimentos, mas que ocupam pouca área. E isso tem uma diferenciação também nos municípios. Se a gente for olhar cada caso, né, claro que a grande maioria, 100% deles vai ser de agricultores familiares, mas a gente tem municípios que têm grandes extensões de terra, sim,
no estado, especialmente no norte do estado, né? O que, inclusive, tem muitas terras grandes, né, mas que são produtivas, né? Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, respondendo um pouco a sua pergunta. Certo. Agora, a gente sabe que essa questão da agricultura, principalmente dos pequenos, um dos desafios maiores é você colocar essas propriedades para ter uma produtividade maior, e aí vem a tecnologia agrícola, né? Uhum. Pode falar um pouquinho sobre isso? Existe algum projetos que trabalham esse tipo de proposta? Claro, com certeza. Eu acho que também é importante a gente desmistificar um pouco essa questão de pequeno e grande e médio, né? Sim. Sempre a gente tem o hábito de falar de pequenos agricultores, pequenos produtores rurais ou grandes produtores, e nós temos agricultores familiares que aparentemente são pequenos, né, mas que produzem bastante, né? Então são verdadeiros grandes produtores rurais, né? Então a gente prefere denominar de agricultores familiares e os não familiares, essa categoria que o IBGE encontrou no último censo, né? Então, aí dentro da agricultura familiar, essa importantíssima sua pergunta, vale a pena a gente conversar sobre isso. Nós temos agricultores familiares que produzem muito, têm muito acesso à tecnologia, conseguem até exportar a produção, para você ter uma ideia, né? Ou se não exportam, mas conseguem comercializar aqui na Grande Vitória, para outros estados, em cooperativas, estão ligados, estão muito organizados, mas ao mesmo tempo a gente tem agricultores que estão numa situação um pouco mais precária, né? Ainda na idade da pedra. Pois é, assim, eu acho que as políticas públicas não chegaram até eles ainda, né? E uma característica da agricultura familiar é essa também, a distância que eles estão, de maneira geral, né? Não estou afirmando que é 100%, mas de maneira geral, eles estão em áreas periféricas nos municípios, né? Então, se a gente imaginar a sede de um município qualquer aqui do estado, no interior, né? Os agricultores, eles não estão perto ali do centro urbano daquele município, o que facilitaria para ele comercializar, para vender os produtos. Então, estão a 20 quilômetros, a 30 quilômetros. Você imagina isso num dia de chuva, né, que o carro atola, ou num dia de sol quente, né, que não chove, que essa seca que a gente viveu, a poeira que entendeu? Então, eles têm essa dificuldade. A localização dos agricultores também dificulta esse acesso até algumas tecnologias que estão feitas para eles utilizarem, né, e às vezes não conseguem. Mas o trabalho que a Secretaria de Agricultura, que o Incaper faz, é justamente buscar esses agricultores onde estiverem, né, atender esse público e levar essas tecnologias para que eles possam ter acesso cada vez mais. Nós estamos na era do WhatsApp, né? Uhum. Como que a gente chega lá, até eles, né? Essa é uma coisa importante, um desafio grande que a gente precisa enfrentar, né? E não só nos agricultores, a gente vê que até às vezes no centro urbano o celular às vezes não pega direito, dependendo, né? No meio rural... O Estado está se desenvolvendo para atingir esse tipo de tecnologia, chegar essa comunicação até Isso, ele. a gente tinha um programa que, digamos assim, ele está um pouco adormecido, mas a gente vai retomar isso, porque um dos caminhos do desenvolvimento rural não é só passar pela tecnologia agrícola, né, de melhorar a produtividade, mas com certeza essa questão tecnológica de comunicação, de melhoria de estradas e tudo mais é fundamental. Hoje a gente não faz quase nada, né, sem ter uma rede social por perto para comunicar, para informar, para gerar novos conhecimentos. Acho que é fundamental a gente pensar nesse caminho, sim. Exemplo do estado de Santa Catarina também tem uma divisão territorial bastante similar, né? Com pequenos agricultores, e fizeram grandes cooperativas, né? As cooperativas têm um papel importante nisso, né? Aqui nós temos, né, ligados à parte de pecuária, né? A Celita, a Veneza, várias outras, né? Que cresceram. Esse trabalho também das cooperativas, ele ajuda? Nossa, é fundamental, né? Os agricultores têm várias formas de se organizar, né? Desde sindicatos, associações, participar do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é onde se debate as políticas públicas e o planejamento rural do município, e as cooperativas, né? E nós temos aqui no Estado do Espírito Santo duas federações que nos ajudam muito, que é a Unicafes e a OCB, que coordenam esse trabalho com as cooperativas. E nós temos hoje 44 cooperativas da agricultura familiar,
né, que a gente fala que tem a DAP jurídica, né? A DAP é a declaração de que, promovida pelo governo federal, de que aquela cooperativa, de fato, é de agricultores familiares. E cerca de 22 mil cooperados, né? A gente, historicamente, conhece a Veneza, a Celita e outras cooperativas importantes aqui do estado, mas a gente tem outras menores também que fazem um trabalho muito importante, né, e que ajudam a gerar mais renda e qualidade de vida aos agricultores. O cooperativismo, para nós, é fundamental. Nós vamos a um rápido intervalo, agora voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.